Amados irmãos e estimadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos vivendo um tempo de deserto, de mortificação, de penitência, que é o tempo da Quaresma. No domingo passado, primeiro domingo, nós temos na liturgia o domingo das tentações de Cristo. Refletimos a respeito das tentações. Hoje, a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 22, dizia que Deus colocou Abraão à prova. E neste segundo domingo da Quaresma, a liturgia, no seu evangelho, nos coloca a realidade, o fenômeno da transfiguração do Senhor Jesus. Ao pé da letra, a palavra transfiguração significa a mudança de uma aparência, mas é muito mais do que isso. Estamos lendo o capítulo 9 do evangelista Marcos. No capítulo anterior, para entendermos o porquê desta transfiguração lá no Monte Tabor, no capítulo anterior, Jesus realizou grandes coisas. Realizou a multiplicação dos pães, saciou a fome daquelas multidões. Pão e peixes em abundância. E Jesus prossegue. Jesus é elogiado, é aplaudido. E mais na frente, Jesus conversa com os seus, perguntando: o que é que dizem a respeito de mim? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele de que ele deveria vir a este mundo? Vai dizer Simão Pedro. Jesus elogia por esta profissão de fé. Mas Jesus prossegue no seu ensinamento e faz o anúncio da sua paixão. Jesus explica que o Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser entregue nas mãos das autoridades judaicas. Jesus vai morrer, mas ao terceiro dia haverá de ressuscitar. Eles não assimilam a realidade da ressurreição e ficam atrelados, presos ao sofrimento e à morte. Eles que no seu imaginário pensavam que o Messias seria um vitorioso, um homem glorioso, não conseguem conceber um Messias fracassado aos olhos humanos, pelos açoites, pelo sofrimento e pela morte. E muitos deles, envolvidos em uma tristeza muito grande, querem desistir de tudo, não querem mais seguir a Jesus, o Filho de Deus. E é neste momento em que Jesus tem esta brilhante ideia de escolher 3 daquele grupo, Pedro, Tiago e João, e os conduz a uma montanha, ao Monte Tabor. E lá ocorre esta transfiguração. Cristo é visto envolto em uma luminosidade incandescente, em algo que era espetacular. As suas roupas, diz o Evangelho de Marcos, tão brancas que jamais uma lavadeira da terra poderia alvejar daquela forma. E aquilo que era tristeza antes, muda, tudo muda. Aqueles que subiram com Jesus também entristecidos, sem compreender o que estava por acontecer, agora estão completamente felizes. Por isso Pedro vai dizer: Senhor, é bom estarmos aqui, é tão bom estarmos aqui. Ele queria permanecer com os outros, com Tiago e com João. 2 figuras do Antigo Testamento ao lado de Jesus, Moisés e Elias. Façamos aqui 3 tendas, diante dessa luminosidade, deste encanto, desta beleza. Eles caem por terra, se prostram, uma nuvem os envolve e da nuvem vem aquela voz: este é o meu filho amado,
este é o meu filho amado. Jesus é testificado porque o Pai, através da voz, e também as figuras do Antigo Testamento confirmam que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Que alegria, não há mais espaço para tristeza, não há, porque a transfiguração é um ato externo, os transfigura interiormente. Eles são movidos por novos impulsos, e aqui é o prelúdio, é a antecipação do que haverá de acontecer com Jesus, e haverá de acontecer também conosco, a ressurreição, a glória que nos aguarda, que aguarda a todos que têm fé, e que caminham como Jesus, e que a exemplo de Abraão, mesmo sem compreender os mistérios de Deus, consegue se lançar em caminhada. Disse que Deus colocou Abraão à prova. Todas as pessoas que são caras a Deus são também postas à prova. No Antigo Testamento, pelo menos 2 grandes homens de fé experimentam provações que são difíceis de ser enfrentadas por nós. Vimos Abraão, aquele que escuta a voz de Deus, abandona a sua terra e segue caminhando em direção a uma terra prometida. Sai de Ur da Caldeia com a promessa de que será abençoado, pai de numerosas multidões na fé. Suas gerações seriam incontáveis, como os grãos de areia da praia, como as estrelas do céu. Mas como iria acontecer tudo isso? Idoso, sua mulher também, sua esposa idosa, estéril. E Deus realiza a promessa mandando um filho, o seu filho que é Isaque. Depois que o pai experimenta a alegria de ter o seu filhinho ao lado, agora Deus pede em sacrifício a vida do próprio filho. Você vai sacrificar por mim. Quem de nós teria uma fé tão grande, ao ponto de olhar para um filhinho, mesmo que você tivesse 20 filhos, seria muito difícil. E ele está apegado ao garoto, mas ele segue obediente a Deus. O sofrimento interior de Abraão é incomensurável, nós não conseguimos imaginar o que ele está ali por realizar, as suas dúvidas, as suas angústias, os seus sofrimentos. E quando prepara o altar, está a criança como um cordeiro a ser sacrificado. Deus manda o seu anjo e pede que lá no Monte Moriá, aquele sacrifício não chegue a acontecer, porque tudo isso é imagem, é um tipo do que haverá de acontecer no final, no Novo Testamento. É o Deus que sacrifica o próprio Filho. No altar da cruz, Deus sacrifica o seu Filho, Jesus Cristo, por nossa salvação, sem nenhum mérito da nossa parte, para que também sejamos transfigurados das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos pecados. Falei de Abraão e queria falar de Jó. Jó também foi um homem que experimentou muita coisa, muita provação. E como nós, como Abraão, ele também tinha apegos. Todos nós temos os nossos apegos, as nossas posses. Somos apegados às pessoas, à família, ao dinheiro, às nossas paixões mundanas, aos prazeres, ao nosso trabalho, ao nosso emprego. Cada um de nós sabe qual é o seu Isaque, no sentido, o que é tão precioso para mim, que eu não sou capaz de abrir a mão, as mãos, porque eu quero estar apegado a isso e não consigo servir a Deus como Ele quer. Pois bem, Jó também foi um homem assim, e ele ia sendo tentado. Vamos ver se você tem condição de deixar tudo isso, todos esses bens, a família. E ele foi perdendo, perdeu tudo que tinha, os filhos, as riquezas, ficou decepcionado e humilhado diante das pessoas, mas permaneceu mesmo quando ele firme a Deus, mesmo quando ele dizia: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja
o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome de Deus. Às vezes nós não temos estruturas diante dos apegos e das perdas. Como é difícil perder alguma coisa, perder um filho, como esta família hoje está experimentando essa tristeza profunda e esta dor. Assim como Deus Pai entrega o seu Filho a nós, para que sejamos salvos, que nós também sejamos capazes de entregar ao Senhor Deus aquilo que para nós é precioso. Se o Senhor já acolheu este nosso irmão, que nós possamos fazer também esta entrega em oração, para que seja acolhido no festim celestial e goze da vida eterna, da salvação que o Senhor o reservou para ele. E o Senhor nos ajude também para que possamos conseguir passar dessas tristezas que enfrentamos, dos nossos apegos, as nossas limitações, a podermos experimentar novos caminhos de luz, de paz e de serenidade, de alegria profunda em nossos corações. O que ocorreu lá no Monte Tabor, esta transfiguração, esta mudança de ânimo, que também possa ocorrer nos nossos corações, nas nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.